Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está online? Tudo bem? O pessoal tá ouvindo? Ah, então tá. Não, é só para bom dia. Só para o pessoal que está online para a gente avisar que a gente atrasou um pouquinho, mas logo logo a gente já começa. Bom, gente, bom dia a todos, bom dia para quem está presente, bom dia para o pessoal online. A gente acaba tendo essa oportunidade de fazer o lanche clínico aqui para discutir, né, em equipe multidisciplinar, os assuntos que estão bem em vanguarda aqui com a gente. E hoje a ideia realmente é discutir em relação à reposição hormonal e todos os mitos que tem, né, Fê, para as pacientes com câncer de mama. Então, acho que é um tema super relevante. O pessoal da gineco até acaba usando muito mais que a gente. E sempre tem uma margem de discussão em que a visão entre a gineco, a visão entre a mastro e a visão entre o onco. Então, eu queria agradecer muito a presença da Andressa aqui para conversar com a gente e da Fê, da mastro, para a gente poder discutir o que temos de novas evidências em relação a isso. Obrigada, Bru, pelo convite. Realmente é um tema super polêmico, né? E com cada vez mais novidades. E a gente sempre tem atualmente, aqueles dois polos, né? Aquelas pacientes que não querem fazer, os médicos que não querem prescrever a terapia de reposição hormonal de jeito nenhum, com hormoniofobia. E ao outro lado, né? O outro polo, com uma prescrição indiscriminada de hormônios, né? Que a gente vê por aí, que a gente está tentando combater também. Deixa eu pegar só o. Aqui. Então a gente precisa conversar mais sobre isso. Então, eu gosto de começar sempre essa aula e outras, eu começo sempre assim também, porque às vezes a gente pensa em menopausa e fala, são pacientes que têm sintomas, são os fogachos, irritabilidade, nossa, sortuda quem não tem isso, né? Mas é muito mais do que isso, né? Então a gente sabe que os hormônios femininos têm uma importância absurda, e esse é um estudo que mudou muito a minha visão disso.
que é um estudo prospectivo com 30 mil enfermeiras que foram seguidas ao longo de 30 anos. Elas tiravam o útero por motivo benigno, né? E junto os ovários, que era uma prática muito comum, né? Vamos tirar tudo, aquela história, vamos tirar tudo. E as pacientes que tiraram tudo, né? Tiraram os ovários com menos de 50 anos, sem terapia de reposição hormonal depois, elas tiveram maior risco de morte por todas as causas, em 41%. E o hazard ratio delas foi de 2,35 para a doença coronariana. Ou seja, elas morrem mais se não usam terapia de reposição hormonal antes dos 50 anos, né? E essa são um número de coortes semelhantes, né? Que mostrou a mesma coisa, com exceção do WHI, em que a média de idade das pacientes era de 63 anos. Então, talvez sugerindo que nessa faixa etária, realmente o uso do hormônio, ao postergar o uso do hormônio, não tem tanto benefício. E aí a gente sabe que, principalmente, esse efeito cardioprotetor é importante, né? Quando a gente prolonga o estrogênio na nossa vida, quando a gente tem ele, né, no menacme. Então, causa vasodilatação. Então, na ausência dele, a gente pode ter aumento de níveis pressóricos, a gente vai ter alteração do nosso perfil de colesterol, né? Então, a paciente na menopausa tem aumento do LDL, diminuição do HDL, existe um efeito procoagulante dose dependente do estrogênio, e a paciente na menopausa vai ter mais obesidade central. Ela sempre reclama, né? Minha barriga aumenta, eu nunca consigo perder. E realmente isso gera um risco aumentado de diabetes para elas. Sistema nervoso central, existe um impacto grande também, porque o estrogênio previne morte celular, modula aprendizado e memória. A progesterona tem um efeito importante, sedativo, analgésico e ansiolítico, então isso explica a insônia, né? Muitas pacientes na perimenopausa já têm quadros de insônia por deficiência de progesterona. E esse é um estudo super legal também, mostrando que pacientes que tiraram os ovários antes de 48 anos, sem terapia de reposição hormonal, tiveram também maior risco de demência e déficit cognitivo lá na frente. A gente sabe também, indiscutível, a importância do estrogênio para os ossos, né? Ele inibe a reabsorção óssea, inibe o processo de fratura. E as pacientes, esse é um estudo interessante, né? Com pacientes que tiraram os ovários antes de 65 anos. Então, elas tiveram maior índice de fratura também. E também, a gente às vezes tira o útero, né? A paciente está na menopausa ou está na perimenopausa, tira tudo. Então, existe sim uma proteção, uma produção residual de hormônios até os 65 anos, que talvez seja muito interessante para a manutenção da nossa massa óssea. E a síndrome geniturinária da pós-menopausa, que gera diversos mal-estares para o paciente, sintomas que incomodam, mesmo nas pacientes que não têm vida sexual ativa, né? A gente tem um hipoestrogenismo, com atrofia genital, perda de colágeno e elasticidade, sintomas urinários, impacto na saúde vaginal. E uma coisa que a gente ouve muito nas nossas pacientes pós-câncer de mama, que é o efeito deletério na vida sexual delas, a dor na relação. Então, as indicações formais aprovadas pelo FDA são alívio de sintomas vasomotores, os fogachos, prevenção de osteoporose e não tratamento, a insuficiência ovariana prematura, e eu colocarei essa idade aí para 50 anos, porque a gente viu que tem aumento de mortalidade, né, abaixo de 50 anos, e os sintomas geniturinários que podem ser tratados com a terapia vaginal. Esse é, né, uma figura super interessante, porque no começo do ano eu revisei toda a questão da terapia de reposição hormonal com risco cardiovascular, né, que é um foco importante para a gente também. Então, aqui, nos meados de 1940, o estrogênio equino conjugado surgiu nos Estados Unidos, né, que é a principal forma de reposição hormonal, por muito tempo foi, né, para a gente também, que era o Premarin. Os pacientes começaram a usar, e aí o que aconteceu? Começou a aumentar o risco do câncer de endométrio, porque elas usavam de forma isolada com útero. E aí houve um estudo interessante, que é o importante, que é o PEP Trial, que mostrou que precisaria ter uma contraposição com a progesterona, e isso se resolveu. Então, as pacientes começaram a usar, e nessa época, com o aumento do uso, existiram vários estudos prospectivos mostrando proteção cardiovascular. Porque as pacientes, elas tinham menos eventos cardiovasculares usando a terapia de reposição hormonal. E aí chegou o WHI, né, que foi o primeiro estudo randomizado com essa terapia de reposição hormonal que era usada na época, mostrando o aumento do risco cardiovascular, de eventos como infarto, AVC e aumento do risco do câncer de mama. E aí a gente teve a época que eu acho que a maioria de vocês viveu, eu vivi muito isso. Eu não aprendi a fazer terapia de reposição hormonal, porque bem nessa época, né, da residência, enfim, ninguém prescrevia, ninguém falava sobre isso, né? Era um silêncio, todo mundo sofrendo sem terapia de reposição hormonal. E a partir dos anos 2005, mais ou menos 2010, começaram alguns estudos, principalmente falando aí do risco cardiovascular. Então, sugerindo que pacientes que começavam a terapia de reposição hormonal na janela de oportunidade que eu vou mostrar para vocês, que é de 50 a 59 anos, logo após a menopausa, quanto antes possível, usando a via transdérmica do estrogênio, que tem menos relação
com trombose, fenômenos tromboembólicos, sim, tinham proteção cardiovascular, como os estudos anteriores sugeriram, né? Então, esse é um braço do WHI, que depois eu vou falar mais para vocês dele, sugerindo que esse grupo de 50 a 59 anos tinham menos eventos cardiovasculares, né? E aí até uma menor taxa de mortalidade por todas as causas em relação ao placebo. Então, sugerindo até uma proteção da terapia de reposição hormonal. Mas aí a gente vai falar do risco de câncer de mama, né? Então, voltando para o WHI, foi publicado em 2002, então estudo randomizado, mulheres menopausadas saudáveis, tá? Sem nenhum outro fator de risco, 63 anos na média, e essas pacientes começavam a reposição hormonal assim, 10 anos pós-menopausa, às vezes começavam antes, usavam terapia de reposição hormonal até 70, 80 anos, não tinha muita regra em relação a isso naquela época. E aí eles viram os aumentos, né, dos eventos cardiovasculares, e para câncer de mama, também um aumento do risco de câncer de mama. Então era um risco cumulativo, então parecia que mais tempo de uso, principalmente após 4 anos, essas curvas começam a se separar. Quanto mais tempo de uso, maior o risco do câncer de mama. Um risco absoluto de 8 mulheres a cada 10 mil. E tinha essa informação importante que quanto maior o tempo de uso de anticoncepcional oral, anteriormente a paciente parecia ter um risco maior. Então, talvez um conselho para a gente dar para os pacientes, né? Usem menos pílula, que talvez vocês consigam mais tempo de reposição hormonal. Óbvio que muita coisa mudou, né, hoje em dia. Eu vou falar isso mais para frente. E esse é um braço do WHI com estrogênio isolado. Então, as mulheres que não tinham útero podem usar o estrogênio isolado. E olha que interessante, era totalmente diferente, né? Então, o estrogênio isolado era um fator de proteção para essas pacientes. Nesse início, não houve um P significante, mas na revisão vou mostrar para vocês que sim, foi significante. E aí, elas tiveram menos chance de câncer de mama em relação ao placebo. E essa é uma revisão de quase 20 anos, né, do WHI, mostrando mais ou menos isso que a gente estava falando, do tempo dependente, quanto mais tempo de uso, maior o risco de câncer de mama. Então, essa primeira curva amarelinha é da reposição hormonal combinada, o que era usado, então, é estrogênio equino conjugado com a medroxiprogesterona via oral. O placebo desse estudo é essa curva amarela pontilhada, e o placebo do estrogênio isolado é essa curva pontilhada de cima. Então, e tem efeito, sim, protetor que se prolongou ao longo do tempo, em relação aos pacientes que usam só estrogênio para o risco do câncer de mama. E aí começam alguns estudos prospectivos, e é sempre estudos muito grandes, né? Esse é o Million Women Study, que foi do Reino Unido, publicado em 2003 na Lancet. Eles acompanharam um estudo prospectivo, não teve mais randomizados. 1 milhão de mulheres nessa faixa etária de menopausa, com uso de terapia de reposição hormonal, normalmente o mesmo esquema do WHI, e também eles mostraram um risco relativo aumentado. E isso se confirmou também com o estrogênio isolado nesse caso. E quanto maior o tempo de uso, maior o risco, né? Você vê que menos de 5 anos, 1,6, mais de 5 anos, 2,42. E o estrogênio isolado fica aqui também com um aumento de risco um pouco menor, sempre, né? Que aqui é da terapia combinada, mas houve um aumento de risco um pouco diferente do WHI. O que eles sugerem em relação a isso, essa diferença, é que no WHI elas começavam a terapia de reposição às vezes mais tarde, né? Então talvez elas tivessem menos tempo de uso da terapia de reposição hormonal em relação a esse que todas começaram com 50 anos, assim que entraram na menopausa. Aqui é uma mesma análise desse estudo, mostrando o tempo, né? Então, sempre o efeito cumulativo de risco com o tempo de uso, quanto mais o tempo, pior. E esse impacto do tempo é bem maior com o uso da terapia de reposição hormonal combinada, não tanto com estrogênio isolado. E essa é uma curva também desse estudo, né? Então, aqui é a curva de risco ao longo do tempo do câncer de mama. Então, as pacientes que nunca usaram ficam mais ou menos por aqui. A gente tem, com o uso de estrogênio isolado, uma curva próxima, mas quando o uso é da terapia de reposição combinada, a gente tem um aumento de 19 a cada 100 pacientes com risco de câncer de mama. Não, essa é a cada 100 mesmo, porque a cada 1.000 acho que é 100 mesmo, ó, tá vendo lá? 19 por 100, ali, ó. Ah, é 1.000, desculpa. Tô rega. É muito, é muito. Desculpa, desculpa. Tô ceguinha. É 1.000 mesmo, cada 1.000, desculpa. E aí, esse aqui é um outro estudo super interessante, prospectivo da Lancet, 2019, também muito parecido. Eles reuniram 100 mil casos, né, de câncer de mama aos 65 anos, metade usou terapia de reposição hormonal. Também eles viram a mesma coisa, né? O estrogênio isolado tinha um risco um pouco aumentado, mas não tanto. E quando a gente tinha a combinada, um risco um pouco mais aumentado e sempre tempo dependente. E o interessante desse estudo é que eles compararam as vias, né? Então, oral e transdérmica não houve diferença, diferente do risco cardiovascular, né? Que a transdérmica protege. Não teve diferença. Os tipos de estrogênio aqui entra já o estradiol, que é o que a gente usa atualmente, que é o chamado de bidêntico, né? O beta-estradiol.
Aqui entram outras progesteronas também, né? A norexisterona a gente usa atualmente também, levonorgestrel talvez um pouco menos, medroxiprogesterona bem menos, mas também não houve diferença entre eles. A única coisa que houve um pouco de diferença foi o uso intermitente da progesterona, que isso é possível, né, para proteção endometrial. Não usar um mês todo e usar 14 dias, por exemplo, e teve um risco um pouco menor. E aqui também a soma, né, é legal para mostrar para o paciente, talvez, esses gráficos, né, que aqui quem sem usar terapia de reposição hormonal, 6,3% ao longo de 10 anos de risco. 8,3% ao longo de 5 anos, né, de risco quando ela usa a combinada, e se te usar 10 anos, 10,3% de risco. E aí, aqui, quando a gente tem as duas também, só que quando foi intermitente, né, o risco é um pouquinho menor. Com estrogênio, o risco fica muito semelhante, né, das pacientes do basal. E aqui é uma curva em relação à obesidade, que a obesidade também aumenta, né, como se fosse o uso do estrogênio isolado. Então, talvez estimular as pacientes a perda de peso no momento da reposição hormonal, enfim, sempre, né? E aí é o último estudo agora observacional super recente da Noruega, de também 1 milhão de pacientes, uma coorte que eles seguiram por 12 anos e os mesmos resultados, né? Então, mais de 5 anos, um hazard ratio de 3,47, né? Esse é um esquema oral de estradiol com norexisterona, com tibolona aumenta também, né? Esse risco de câncer de mama, e quando a estradiol é via vaginal, não tem aumento nenhum do risco. Então, mesmos resultados, né? Então, a indagação é, a progesterona é a questão, talvez porque vocês viram, com estrogênio isolado, no WHI mostrou que houve proteção, nos outros estudos prospectivos houve um aumento pequeno de risco, talvez essa combinação seja a questão. E aí, o que a gente tem dos candidatos que talvez tivessem menos risco de câncer de mama? A progesterona natural micronizada a gente usa bastante, recentemente tem pouco estudo com ela tem uma proteção endometrial interessante para via oral sequencial, que é de 14 dias, também é possível usar, né? É possível usar com segurança, desculpa, mas a via vaginal que a gente não tem tanto estudo, é off-label. Isso é questionável. Esse estudo aqui que eu trago mostra que existe proteção endometrial para essas pacientes, então possível usar. E risco de câncer de mama, esse risco relativo de 2,05 foi daquele estudo do Lancet de 2019. Foi o único estudo que trouxe isso. Outros estudos, revisões, não mostrou que a progesterona natural micronizada estaria relacionada com o aumento do risco de câncer de mama. E o DIU, que a gente também não tem quase estudo, em relação à proteção endometrial, a gente tem bastante evidência que tem, no Brasil ainda é off-label, mas a gente tem, é aprovada na maioria dos países, a gente usa DIU até para tratamento de câncer de endométrio inicial, né, então é uma proteção boa. E câncer de mama, a gente tem alguns estudos de revisão sistemática, observacionais e retrospectivos, mostrando que tem sim, que não tem relação com o aumento do risco de câncer de mama, e talvez seja um candidato interessante para a gente pensar, para essas pacientes de risco habitual da população, qual seria a terapia de reposição hormonal de menor risco atualmente, né? Então, a gente tem que combinar a proteção endometrial com o risco do câncer de mama, com o risco cardiovascular, pensar sempre no tempo, porque a gente viu que quanto mais tempo de uso, pior. Então, sempre está avaliando riscos e benefícios. Talvez o estradiol via transdérmica, principalmente por conta do risco cardiovascular, e a progesterona sequencial, pensar talvez na via vaginal, né? Porque talvez o estrogênio vaginal, isso é uma sugestão até minha. Eu tenho um editorial que sugeriu isso também. Mas se o estradiol vaginal, ele tem menos consequências sistêmicas, talvez a progesterona também, né? A gente não tem estudo sobre isso, mas seria uma sugestão interessante. Ou usar o DIU de levonorgestrel sempre num papo muito próximo, né? Com ginecologista, mastologista e cardiologista, mas acho que sim, é interessante a gente pensar em reposição hormonal para as nossas pacientes de risco habitual. E esse é um último estudo, né? Que é até quando a gente vai usar a terapia de reposição hormonal para essas pacientes. Então, esse é um retrospectivo de 1.500.000 mulheres, sempre um N bem grande. Elas usaram por 14 anos de segmento, 14 anos seguidos a terapia de reposição hormonal, com uma média de idade de 65 anos, que muitas vezes é um stop para a gente, né? Até quando a gente vai usar a terapia de reposição hormonal? A gente pensa nos 5, se a paciente tem alto risco, talvez nos 10 ou 15 anos, mas aqui fala que chegando aos 65, essas pacientes pareceram bem, né? Então, com mortalidade até diminuída, com estradiol isolado, sem diferença com as combinações. Lembrar que as progestinas para o câncer de mama, que são as progesteronas sintéticas, talvez sejam piores, né? Houve um aumento do risco de câncer de mama, um pouco menos com a progesterona natural micronizada e uma proteção com o estradiol. Mas sem grandes diferenças em relação ao risco cardiovascular. Então, é de se pensar. Um pouco diferente os números, né, desse estudo, mas talvez da gente pensar e ter mais estudos ainda mais para frente. E as pacientes de alto risco, né? Como que a gente vai proceder? Então, sempre lembrar que a paciente traz uma história familiar positiva, a gente tem que pensar que talvez ela precise ser testada, né? Então, aqui estão os critérios que vocês sabem
bem, o pessoal da Masso sabe bem, que paciente com menos de 50 anos, né, que ela tem um familiar de primeiro ou segundo grau com menos de 50 anos, homem, risco de uma paciente, um parente com câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de próstata metastático ou de alto risco, ou então três ou mais pacientes com câncer de mama, ou 2 ou mais pacientes com câncer de mama ou próstata, essa paciente deve ser testada, né? Então, painel genético câncer de mama ovário, que inclui essas principais síndromes genéticas, e aí sempre esse alerta, né, para as pacientes. O paciente fala, tem muito parente com câncer do mesmo lado da família, tem pacientes muito jovens com câncer, ou muitos tipos de câncer na mesma pessoa. A pessoa teve câncer de mama e câncer de ovário, acende nosso alerta para pedir o teste genético. E assim, isso eu faço para todas as minhas pacientes, não sei se acho que o pessoal da ONC e da Masters é mais comum também, mas toda paciente minha que fala que quer começar a reposição hormonal, eu faço o CanRisk para elas, essa calculadora de risco de câncer de mama, né, que vai levar em conta a história familiar, né, a história familiar é muito importante, o heredograma. Muitas vezes as pacientes não sabem tudo certinho, mas a gente consegue compilar essas informações e soma aí a idade, MC, consumo de álcool, número de filhos, uso de anticoncepcional oral prévio e a história familiar, né, como a gente já está vendo, e lembrar que o alto risco é definido com maior ou igual a 20%. E aí, se o painel genético está positivo, né, de acordo com o NCCN, essa paciente vai pensar numa cirurgia redutora de risco. Lembrar que a adenomastectomia, depois me corrijam, normalmente não é obrigatória, né, a paciente opta, tem os riscos e benefícios, mas sim a salpingoforectomia profilática é obrigatória, porque a gente tem o câncer de ovário como uma doença difícil manejo, sem rastreamento, muito agressiva. Então, essa paciente vai fazer uma salpingoforectomia muito jovem, vai entrar numa menopausa muito precoce, e normalmente a gente recomenda, sim, a terapia de reposição hormonal, que eu vou falar mais para frente. Se o painel genético é negativo, se a paciente não fez o painel genético, ela continua sendo um alto risco, ou antes dela fazer a cirurgia redutora de risco, o que a gente vai fazer com essa paciente? Então, um rastreamento semestral, com mamografia e ressonância normalmente. Aqui ele traz duas coisas interessantes em relação à parte dos ovários, uma supressão de ovulação com anticoncepcional oral, para diminuir o risco do câncer de ovário, e o uso do DIU de levonorgestrel, que parece reduzir os casos de câncer de ovário de acordo com esse estudo. Essa é uma coisa que foi meio novidade para mim, achei interessante ler esse estudo e realmente existe uma sugestão aí dessa redução. E aí a gente tem que conversar bem com a paciente, conversar com o mastologista, né, para ver os riscos e benefícios da gente fazer uma terapia de reposição hormonal para esse alto risco o menor tempo possível, de acordo com os sintomas dela, porque ela tem um risco aumentado. Em relação ao BRCA1 e 2, a gente tem esse estudo super interessante, que é uma coorte, né, um estudo prospectivo, pacientes BRCA mutadas, seguidas por 7 anos. E assim, na verdade, esse estudo foi para avaliar se elas tinham benefício em relação à prevenção do risco de câncer de mama com a ovarectomia. E primeiro eles mostraram que sim, que as pacientes tinham um hazard ratio de 0,4, uma proteção de 60% usando a terapia de reposição hormonal. É de mim falando. E aí, essas pacientes que tiraram os ovários, algumas fizeram terapia de reposição hormonal, né? Então, a proteção continuou mesmo fazendo a terapia de reposição hormonal. Então, ela não mudou isso, né? Então, elas tiraram os ovários, fizeram a terapia de reposição hormonal, e isso não mudou em relação ao risco de câncer de mama delas. Elas continuaram protegidas pela retirada dos ovários. E essas pacientes não tinham tirado as mamas, né? E esse outro estudo com BRCA1 mutada, foi para avaliar exatamente a reposição hormonal, né? O risco, se acrescentaria algum risco fazer a terapia de reposição hormonal nessas pacientes. Elas foram ovarectomizadas, média de idade de 45 anos, metade usou a terapia de reposição hormonal. Eles viram uma incidência global de 10% de câncer de mama e, olha, sem diferença entre a terapia de reposição hormonal quando ela usava o estrogênio isolado. Né? Quando ela usa a terapia de reposição hormonal combinada, ela tem um risco aumentado de recidiva. Então, o que a gente propõe para essas pacientes BRCA mutadas é, quando a gente vai fazer a salpingoforectomia profilática, a gente faz a esterectomia, as pacientes sem câncer, tá? Porque aí elas conseguem fazer o estrogênio isolado. Se elas não tiverem essa possibilidade, não quiserem, a gente vai oferecer para ela uma progesterona, que é aquelas que eu sugeri de menor risco, né? Dihidrogesterona é uma que é relacionada a menor risco, ou DIU de levonorgestrel. Mas considerar muito fortemente a esterectomia para essas pacientes no momento da cirurgia redutora. Em pacientes com câncer de mama, essas vão me matar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, assim, isso é uma contraindicação absoluta, sim, né? O câncer de mama. Mas a única coisa que eu quero conversar com vocês depois são essas pacientes, as pacientes com receptor hormonal negativo. Tô até com uma que a gente fez salpingoforectomia profilática, né? E ela tá chorando. Por quê? Porque, assim, realmente os estudos não mostram aumento do risco de câncer de mama
para essas pacientes, né? A gente tem 2 revisões sistemáticas, lógico, não são estudos de grande impacto, eu nem sei se vai existir um estudo randomizado para essas pacientes, acho que é meio difícil, mas não tem diferença, né, de aumento de recidiva de câncer de mama para essas pacientes com receptores hormonais negativos. E eu estava vendo, assim, já finalizando a aula, acabando não colocando, eu vi um estudo publicado na Menopausa agora em 2024, que eles colocam como nível de evidência 2B e 2C, terapia de reposição hormonal para essas pacientes. Não sei, é uma coisa que a gente pode conversar, né? Assim, são casos mais raros, mas vale a pena conversar mais para frente. E aí, a terapia de via vaginal talvez seja uma coisa interessante para essas pacientes, e muitos não fazem, né? Então, é a única permitida, e a gente tem vantagens muito grandes para a qualidade de vida dessas pacientes, né? Vocês vão falar, não, mas não vai melhorar nada, não vai melhorar fogacho, mas sim, elas melhoram bastante dos sintomas urinários, do trofismo, da sexualidade. E a gente tem duas drogas de eleição, acho que com mais segurança, o promestrieno, o estradiol de ultra baixa dose, o pessoal do manual da ASCO, de qualidade de vida, traz para a gente com ultra baixa dose de 10 microgramas como permitido. E o que a gente tem de estudo para promestreno a gente tem menos coisa, tem menos na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente tem muito no Brasil, acho que na América Latina, talvez. Mas o fato é que, pela farmacologia dele, não atravessa a barreira, né? Ela não atravessa a barreira vaginal, tem menos de 1% de absorção sistêmica, não é convertido em estradiol, não aumenta nível sérico de estrogênio e FSH, então ele é seguro. Em relação aos outros estrogênios, né? Então, a gente usa, o gineco usa muito estriol, né? O gineco geral usa muito estriol. Então, esse estudo viu, é uma revisão sistemática, reuniu estudos prospectivos, alguns randomizados, e ele viu como endpoint os níveis séricos dos hormônios, né? Então, a paciente usava via vaginal. O que eles observaram? Nas 2 primeiras semanas, o estradiol aumentou, depois caiu, e o estriol persistiu por até 3 meses. Mesmo sendo menos potente, ele aumenta o nível sérico. Então, não é interessante a gente usar o estriol. Esse aqui é do estradiol, né? Que ele aumenta e depois diminui para níveis de menopausa. E aí a gente tem 2 estudos com endpoint recidiva para essas pacientes de hormonioterapia vaginal. Esse é uma corte dinamarquesa, então pacientes com câncer de mama, algumas usaram terapia de reposição hormonal, a maioria não usou. E as que usaram, não houve diferença entre os grupos, né, no geral, mas quando a gente vai analisar o subgrupo dos inibidores de aromatase, essas pacientes sim tiveram aumento do risco de recidiva para câncer de mama, então talvez tomar muito cuidado com essas pacientes. E esse é um outro estudo também, menos de 5% das pacientes com câncer de mama usando, né, terapia de reposição hormonal vaginal, diferentes doses, tá? Não era só ultra baixa dose, não houve diferença no geral, mas, de novo, quando a gente analisa o subgrupo das usuárias de inibidores de aromatase, elas têm sim um maior risco de recidiva, a sobrevida livre de recorrência é pior para essas pacientes. Então, a gente tem que tomar cuidado com elas também. Então, mais ou menos uma conclusão em relação a tudo isso que a gente falou. Então, pacientes com risco habitual, com câncer de mama, sempre a gente vai avaliar riscos e benefícios. A gente tem que entender que é muito importante a terapia de reposição hormonal, né? Principalmente do ponto de vista do risco cardiovascular. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço e desmistificar bastante para as pacientes e tentar fazer a terapia de reposição hormonal para elas o mais seguro possível. E as minhas sugestões aí de progesterona, talvez a progesterona natural micronizada, o DIU de levonorgestrel, sempre com estradiol transdérmico. Com as pacientes de alto risco, BRCA1 e 2, é importante fazer a esterectomia no momento da salpingofarectomia profilática para a gente poder usar a estrogenoterapia isolada. E câncer de mama, por enquanto, só a estrogenoterapia vaginal é permitida, e fico com esse questionamento aqui para vocês. Então, as mensagens para casa, essa polêmica atual, né, que a gente tem que entender como a gente vai se posicionar a favor da evidência científica. O fato é que a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Eu tentei até defender, achar alguma coisa, mas aumenta, é fato. Em busca da TRH com o menor risco possível, a gente tem essas sugestões que eu falei. Eu gosto muito de fazer o CanRisk, né, que você vai individualizar o caso, vai mostrar para o paciente, olha, você tem tanto de risco, o que você acha? Vamos junto, dividir isso com o mastologista. Pacientes de alto risco, a decisão é muito compartilhada, né? Aquelas que não são BRCA1 e 2, mas têm alto risco. Quando a gente tem BRCA1 e 2, eu já falei, esterectomia com a terapia estrogênica isolada e a terapia vaginal para sobreviventes de câncer. Eu acho que é isso. Obrigada, Andressa. Acho que a aula foi sensacional mesmo. Eu só queria começar, depois eu vou perguntar para as massas, tem a Fê, tem a G aqui também, se quiser complementar. Deixa eu perguntar, assim, bem, só para eu entender, que está bem longe de ser a minha área, e a gente, como oncologista, principalmente oncologista que trata câncer de mama, a gente é muito hormoniofóbico mesmo, né? Mas, no nosso dia a dia, a Rô tá aqui, até trouxe ela para conversar, a gente também entende quanto a privação do estrogênio é detrimental na qualidade de vida
vida das pacientes. Então, realmente, a gente vê uma queda de qualidade de vida bem importante, e quanto mais jovem é a paciente, mais impacto essa privação de estrogênio tem. Então, só perguntando para vocês da gineco, assim, para paciente que não tem câncer, uma paciente que chega no consultório de vocês geral, quem que é a paciente que vocês fazem terapia de reposição hormonal? Hoje em dia, vocês estão fazendo para todo mundo? Vocês fazem para algumas pacientes que têm mais sintoma? Como é que vocês estão enxergando isso? E por quanto tempo vocês têm feito? Só para a gente também saber, porque eventualmente, sei lá, eu não recebo paciente sem câncer, mas as meninas da Masto recebem, e a gente tem muito medo, né? Para mim, assim, é um super medo da parte do hormônio, só que eu também vejo todo o outro lado, que talvez tenha, assim, algum benefício de fazer. Então, como é que vocês estão individualizando isso no consultório de vocês? Sabe que isso foi um conhecimento em construção para mim, assim, né? Porque eu fui revisar tudo. E, assim, a conclusão que eu tenho hoje é que é importante fazer para proteção cardiovascular. Assim, abaixo de 50 anos, sem dúvida nenhuma. Não tem essa, insuficiência ovariana prematura, só abaixo de 40 anos vamos fazer. 45, tudo bem, já estava entrando mesmo na menopausa, não vamos fazer. Não, abaixo de 50 anos, assim, não sei, tudo bem, é um estudo prospectivo, mas me convence muito de que você aumenta o risco de mortalidade dessa paciente. Você vai pensar num risco futuro de câncer de mama, sendo que ela vai morrer mais cedo por um infarto, não faz sentido para mim. Então, eu faço para todo mundo abaixo de 50 anos. Por exemplo, uma paciente acima de 50 anos, que está tudo, né, em relação aos riscos, né, assim, em relação ao risco cardiovascular, se ela tem, por exemplo, teve um infarto recentemente, tem stent, então é uma coisa que tem estudo mostrando que piora, assim, você entrou com a terapia de reposição hormonal, ela piora. Mas se ela é totalmente saudável e ela está entrando na janela de oportunidade, isso é muito interessante, fora da janela, assim, é muito difícil, mas, assim, normalmente eu evito, né, assim, chegando perto de 10 anos eu falo que não dá para voltar atrás, entrar de novo, mas normalmente perto da janela de oportunidade, paciente saudável e às vezes sintomática com certeza, assintomática, eu converso muito com a paciente, mas no geral eu tenho a tendência a indicar também, mesmo assintomática, porque eu acho que existe a proteção estendida, porque assim, tem isso daqui, tem a parte da TRH, eu tenho uma aula disso, então um dia a gente pode até conversar, que a parte do coração, você tem muita proteção. Você tem proteção mesmo, entendeu? Não é, é igual. Não, você tem proteção e isso é significante em relação a risco cardiovascular. É como se você estendesse essa proteção do estrogênio por mais 10 anos. Agora, o tempo que é a maior polêmica, assim, eu acho. Quanto tempo mais? Por isso que ó, esse estudo é interessante, mas aqui, é um estudo retrospectivo, pareceu muito, os números muito diferentes do de tudo que a gente viu, né? Não sei, eu acho que se a paciente estiver super saudável, eu costumo interromper assim, 10 anos eu começo a pensar, cada vez eu estou ficando mais maleável, né? Se a paciente se mantém saudável, isso é muito importante. Porque todos os riscos dela vão aumentar com a idade. Ela não pode ficar obesa ao longo do tempo, que vai aumentar o risco também do cardiovascular e da parte de câncer de mama. Então, é um papo muito assim, olha, mantenha-se saudável, faça atividade física, continue cuidando de tudo. Entendeu? E aí a gente fica calculando, eu calculo o risk também, coloco lá de novo para a gente ver se algum fator aumentou muito. Normalmente, quando não tem história familiar, não muda muito, né? Mas está aumentando o risco de câncer de mama dela. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que vou fazer para mim, assim. Eu acho que mesmo assintomática, eu vou fazer. Eu acho que mudou muito essas indicações, assim, coitado, né, na época que eu fazia faculdade, faz muito tempo. Mas eu acho que antigamente vocês faziam só para paciente que tinha sintoma, A certo? indicação formal é de quem tem sintoma, né? Se vocês forem ver pela FDA, menos a Febrasgo, acho que fala disso. É para quem é formal, é para quem tem sintoma. Mas essa discussão de fazer ou não em pacientes assintomáticas é uma conversa, assim. Eu acho que é uma conversa bem sincera do que a gente vai aumentar de risco ou não Legal. para paciente. E eu queria ouvir das massas aqui, Fê, vocês fazem para paciente que não tem câncer de mama, tá? E ela tá fazendo terapia de reposição hormonal. Ela resolve passar no teu consultório por conta de risco, né? Com medo de aumento de câncer. Como é que vocês têm orientado isso? Vocês fazem algum segmento diferente? Como é que tem sido a sua prática? E você tem tido essas pacientes? Eu que não tinha ligado o microfone. É, é uma boa pergunta, Bru. Então, acho que, assim, primeiro, Andressa, parabéns, a aula foi muito legal. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre qualidade de vida, é um dos lemas que eu levo, assim, não é só sobre paciente, sobre isso. Cada vez mais, né, Bru, paciente jovem, enfim, menopausa sintomática, aquela paciente sofrendo. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E é claro, tem os dois extremos, né? Então, não ser radicalmente contra a terapia de reposição hormonal, mas também não sair por aí prescrevendo indiscriminadamente, enfim, coisas sem evidência. É, Bru, o rastreamento é o mesmo. Se a paciente está fazendo terapia de reposição hormonal ou não,
ela vai fazer o mesmo rastreamento que a paciente, de novo, definido o risco, paciente de risco populacional, sem alto risco. Não sei se está falhando. Então, paciente de risco populacional não é paciente de alto risco. Claro que essa paciente, que a gente tem que lembrar, se ela está fazendo terapia de reposição hormonal, normalmente a mama dela vai ser mais densa, né? Então, a gente tem que avaliar a estrutura da mamografia. Normalmente é uma paciente com uma densidade mamária maior, e aí, normalmente, a gente associa ultrassonografia sempre, então, ultrassom complementar com a mamografia. E se for aquela mama extremamente densa, alguma coisa, eventualmente associar uma ressonância, mas rastreamento normal. O que eu falo no consultório, pessoal, sim, eu falo que para masto, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, a gente tem basicamente 3 cenários daquela paciente que chega para a gente, né? Então, aquela paciente mutada, e aí a Andressa falou muito bem, então aquela paciente de alto risco, mas que tem a mutação, já fez adenomasté, já fez salpingoforé, e aí a gente, esterectomia, vai pensar em reposição. Tudo profilático. Tudo profilático. Então, aquela paciente mutada, que a gente sabe que ela é alto risco, mutada, não tem câncer. O segundo caso é a paciente que teve câncer de mama e entrou na menopausa. E aí eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso também naqueles. De novo, não é a regra, teoricamente não é, é uma contraindicação, mas a gente tem que falar mais naquelas pacientes com receptor hormonal negativo, né? Então, aquelas com triplo negativo e HER2, a gente sabe que é na paciente mais jovem, a gente sabe que é a que vai sofrer mais, porque ela vai ter uma. Eu, a gente vai conversar, Andressa. É assim, a regra é não fazer, mas assim, de novo, é o que você mostrou esse estudo e teve esse outro que você falou, extremamente interessantes. A gente nunca vai ter estudo randomizado para essa população. Não vai existir. Porque, primeiro, o N é muito pequeno, e segundo, que não vai existir, não adianta. Ninguém vai ter coragem, exatamente. É. Mas a gente tem uma certa evidência de que não vai aumentar o risco nessa população. Então, assim, regra, não faça, mas individualizar. Eu já estou na fase de que eu individualizo alguns casos. Chega uma paciente que teve um triplo negativo, tá há anos, tá bem, tá teórica. E triplo negativo e HER2, aquele caso, a Bruna pode me corrigir, que assim, se em 5 anos ela não teve recidiva, é aquela paciente que a gente pode considerar curada, diferente de paciente receptor hormonal, que ela pode evoluir, enfim, entendeu? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar em casos extremos, em talvez tem um oncologista que eu gosto muito que fala assim, uma reposição hormonal fisiológica, não é para você fazer uma coisa extrema, mas talvez assim, se essa paciente não tivesse entrado na menopausa com a químio, por exemplo, ela não vai fazer um bloqueio ovariano, entendeu? Ela não estaria, ela não tem indicação, então talvez alguma coisa para você manter algum basal, entendeu? Exato, exato. Uma dose baixa, porque assim, a coitada está curada do câncer e não tem vida, né? Às vezes ela tem tanto sintoma, é muito complicado. Mas a minha pergunta para você é outra. É a terceira, é o terceiro caso. É aquela paciente de alto risco com antecedente familiar e pesquisa negativa para mutação. Isso é o que a gente mais recebe no consultório de masto que gineco encaminha. Posso, com uma solicitação ao mastologista para liberar terapia de Para reposição liberar. hormonal. Então, Aí a mãe e você a vai ser irmã. a bruxa que vai falar, Isso. não, Aí não chega, pode. chega a bomba para a gente liberar ou não essa paciente para fazer terapia de reposição hormonal. Não, mas eu sempre devolvo para vocês. Eu sempre ligo para alguma massa e pergunto. Eu liguei esses dias para uma amiga minha. Mas assim, eu tentei achar alguma coisa semelhante assim em estudo. É difícil, não tem na literatura, né? De repente aquela paciente, você está dizendo assim, você fala para mim mais de 20%, ou entre Isso. 10 Então, ou assim, entre eu o recebi uma intermediário. paciente, a receita só para uma paciente jovem, 40 e poucos anos, abaixo de 50, com bastante sintoma de climatério. A mãe dela teve câncer de mama e a avó, se eu não me engano. Acho que eram 2 pessoas. É genético negativo, tá? Mas e o risco de câncer de mama dela no CanRisk lá? Eu Dá faço maior esse que 20, negócio com aí. certeza. Dá Não, mais que 20? mais que 20. Porque eu pego muito assim, que dá 17, 14, elas ficam com medo ainda, né? Não sei, mais que 20, eu acho que eu chamaria o mastro junto e falei, vamos fazer um rastro, se tiver muito sintomática, menos de 50 anos eu tenho muita vontade de fazer, porque eu acho que elas morrem mais cedo, eu já coloquei na minha cabeça, morre mais cedo, vai morrer de infarto, né? Vai morrer de infarto. É isso, Então, né? Aquela assim, paciente que assim, ela tem um risco alto, mas você não sabe se ela vai ter câncer ela de já vai mama. fazer mamografia e ressonância a cada 6 meses, não vai? Sim, ela já está fazendo rastreamento de alto risco. Então, eu acho que é muita conversa com a paciente, né?
Mas eu acho que eu faria assim, principalmente essas abaixo de 50 anos. Acho que depois dos 50 anos a gente pode conversar. Depois a gente pode conversar o tempo também. Faz 5 anos. Você vê que na maioria dos estudos não aumenta muito com 5 anos. Aumenta a 10, depois, né, 5 a 15, mais que 10. Mas eu tenho boa vontade de fazer assim. Eu acho que a gente, por muito tempo, negligenciou essa questão do hormônio feminino. Como que absurdo isso, você tirar um útero, tirar um ovário de uma paciente de 45 anos e acontece até hoje? Ah, não, tira os ovários. E tanto é tão cultural isso que as pacientes me perguntam toda vez: doutora, eu vou entrar na menopausa, né? Eu vou ter problema psicológico, né? Eu vou ficar histérica, não sei o quê. Falei, calma, é útero. Ovário não é útero, né? Eu sei que existe também tudo relacionado ao útero, mas ovário não é útero. Mas foi muito negligenciado, é uma coisa cultural, todo mundo morre de medo, né? É desesperador, assim. Então, eu acho que é uma conversa, é muito individualizado esses casos, assim. Mas talvez sim, Eu talvez acho sim. que nesses casos a gente acaba tratando a terapia de reposição hormonal como um vilão e na verdade as mulheres acabam falecendo por causas cardiovasculares muito mais frequentemente e a gente já sabe por estudos pelas mutações patogênicas em BRCA1, BRCA2 que a mortalidade ela não altera em mulheres que fazem mastectomia profilática, redutora de risco. Então, eu acho que se nós pegássemos essas pacientes que têm alto risco e não são mutadas, e fizéssemos reposição hormonal e fizéssemos um controle nelas, como se fossem mulheres de alto risco, eu acho que a gente não alteraria a mortalidade delas. Eu acho que talvez a gente fizesse sim diagnóstico maior, mais diagnósticos em câncer de mama. Eu acho que essas pacientes teriam que ter ciência de que elas teriam sim um risco aumentado de câncer de mama, mas com potencial não alteração na mortalidade delas, em troca de melhor qualidade de vida, menor risco cardiovascular. Então, eu acho que é tudo uma conversa. Eu acho que sim, eu sou a favor desses casos, sim. Uma coisa importante de salientar. O tumor de mama que é relacionado à terapia de reposição hormonal, ele é um tumor receptor hormonal positivo, né? Então, assim, não, se ela tiver um triplo negativo, tudo bem, ninguém vai saber quanto a reposição hormonal acabou tendo contribuição. Mas provavelmente esse tumor não surgiu por conta da reposição hormonal, né? Nenhum deles surge. Ele ia surgir anyway e a reposição hormonal acabou acelerando a formação e a divisão celular. Então, normalmente, se ela vai acabar fazendo o segmento, ela vai descobrir um tumor de receptor hormonal positivo muito cedo, ela vai fazer uma terapia, um tratamento muito menor, né? Eu acabo concordando com vocês. Eu acho que isso não vai ter impacto em relação à sobrevida final dela. Esse câncer não vai ser o definidor da história natural dela, sabe? A maioria dos estudos não altera a mortalidade, né? É sempre o risco do câncer de mama, mesmo WHI. Não, WHI é sempre mortalidade, não. Câncer, mas eu não acho que vai alterar a mortalidade dela. Acho que, né, Mas acho que se eles comparassem quem faz reposição hormonal com quem não faz, quem faz reposição hormonal com certeza tem menos mortalidade do que quem não igual aquele faz, estudo, né, que eu mostrei dos 65 Geral, anos. Você vê a mortalidade geral foi protetora, né? Ele não teve diferença, porque tem esse fator que a gente muitas vezes ignora, né? De quem fez e tem uma sobrevida melhor. Isso no câncer ginecológico a gente discute muito também. Tem uma aula que eu dou disso, de ser preservador, porque todo mundo quer tirar, né? Imagina só, você fala de um câncer de endométrio de uma paciente de 40 anos, todo mundo quer tirar os ovários. Você fala de um câncer de colo, as pessoas querem tirar os ovários. Então, então eu coloco lá, tem uma do endométrio, um estudo mostrando que elas têm melhor sobrevida global quando elas mantêm os ovários no câncer de endométrio, que é um câncer hormônio dependente. Então, assim, por quê? Porque é jovem, né? Ela tem menos de 50 anos, ela vai morrer de outra coisa. E isso é ignorado. Eu acho que é muita informação, gente. É a sociedade tirar a cancerofobia da cabeça, que o câncer é horrível, que é uma doença difícil, mas cada vez mais a gente tem cura e não tem mudança de mortalidade. E colocar que doença crônica, como um infarto dessas mulheres, sim, que vai matar elas, né? E a gente tem, sim, a proteção estrogênica, não tem Agora, eu tenho discussão uma isso. dúvida com relação a essa reposição hormonal que é feita por vocês, ginecologistas, que estudam e tudo mais, e a reposição hormonal que muitos endócrinos, nutrólogos falam e fazem. Eu, como mastologista, cirurgia de formação, não ginecologista, eu quero saber, assim, como que é essa reposição hormonal que falam, divulgam nos cursos, os endocrinologistas, muitos ginecologistas vão, fazem, se é a mesma, se eles divulgam Sabe que eu já outras tive muita coisas, se é vontade uma de fazer isso. suplementação hormonal, uma sobrecarga hormonal, porque eu vejo, assim, muita gente fazendo esses cursos, né? Enfim, o que é falado nisso? O que as pessoas estão prescrevendo lá fora? Se é a mesma coisa? Porque eu tenho receio, assim, de liberar, Sim. chegar uma paciente e falar, pode fazer. E eu não sei o que ela Não, está verdade. fazendo. Se ela está realmente fazendo uma reposição,
um hormônio em baixa dose, uma coisa assim, ou se ela está fazendo um hormônio em dose duplicada, triplicada, entendeu? Então, realmente, eu não sei. Posso Lógico, comentar? por favor. Só acrescentando, eu estava falando com a Andréia, até ela me mandou agora as recomendações da Febrasco desse ano, de fato, ficou muito mais permissiva a prescrição, não só para os sintomas vasomotores, que é 80% das pacientes, mas a gente vê, me parece que são mais do que 20% na prática, aquelas pacientes que chegam com cansaço, indisposição, dor muscular, dor articular, De fogacho? de 80% das pacientes na transição menopausal, né, que tem a síndrome climatérica, como principal sintoma, tem os sintomas vasomotores, né? Mas, na verdade, essa constelação de outros sintomas, eu acho que é mais do que 20% das Eu achava pacientes. que era mais de fogacho, sabia? Oi? Tinha essa impressão que era mais, né? De Mais? 20%. Eu 80? tinha essa impressão que era mais de 20% de pacientes que têm fogacho. Não, 80% tem fogacho. Ah, 80%. Ah, agora sim. Então, 80% tem fogacho, mas eu não sei, bom, enfim, mas mesmo essas 20%, hoje em dia, eles abrem mais as portas para ser prescrita, porque quando a gente vê que tem vários sintomas diferentes, né, a gente prescreve mesmo que o paciente não tenha fogachos, hoje em dia, né, antigamente a Febrasgo restringia mais esse uso para os pacientes que não tinham fogachos, então abriu mais o uso, né, nesse sentido, então, mas também abriu também o uso de alguns tratamentos com implantes, chips, tá? Hoje em dia que não tem tanto respaldo científico, que a Febrasgo segura muito isso, né? As sociedades são super contra, né? Tá super contra. Não tem alguns aprovação. relatos, mas Mas não tem aprovação pela Anvisa. Isso não tem. Não, mas tá, isso aí tá uma perseguição grande, assim. Eles são super contra o E implantes. eu queria falar que a gente já operou algumas pacientes com vários implantes de câncer de endométrio. Eu não sei se vocês já pegaram de mama também. Então, na prática clínica, bom, isso tem mais ou menos uns 10 anos que começou a ser feito de uma maneira mais intensa e a gente está começando a pegar algumas consequências negativas. É tão. É tão difícil de entender, porque às vezes a paciente vem cheia de implantes com câncer de endométrio. Eu operei um recente e eu falei, olha, talvez tenha alguma coisa de sobrecarga hormonal, tal. Não, tudo bem, mas quando eu vou colocar meus chips de novo? É uma seita, eu acho. Você não acha que é uma seita? As pessoas ficam totalmente dopadas e... Mas você tem que encaminhar para quem, né? Não sei, alguém... Eu falo que eu operei recentemente uma paciente também que o oncologista mandou um setor e ela tinha 20 e poucos implantes. Eu demorei mais para tirar os implantes e não consegui tirar todos, tá? Eu tenho uma foto depois. Consegui tirar 13. Tinham 20 do que para fazer a cirurgia do câncer de mama, entendeu? Enfim, e aí a maior queixa da paciente não era o diagnóstico, era o desespero de ficar sem os implantes. Porque ela era né, uma atleta, tenista, enfim, já estava na menopausa, mas assim, ela falava que a vida dela era maravilhosa, uma super qualidade de vida, era ativa, disposição, nananã, e depois do diagnóstico a vida dela acabou, porque ela não poderia fazer mais. outro, né? Tá aqui, eu até trouxe a roupa para falar, agora puxando para o meu lado, para as pacientes com diagnóstico de câncer de mama. A gente recebe muita paciente que vinha em terapia de reposição hormonal, e aí ela tem o diagnóstico, ela não só para a terapia de reposição hormonal, quando a gente vai para o outro extremo e começa o inibidor de aromatase. Então, ela vai, assim, do céu ao inferno em pouquíssimos meses. E, realmente, assim, a impressão que eu tenho é que é muito pior para essa paciente que já vinha em terapia de reposição hormonal eu fazer o inibidor de aromatase do que para paciente que não estava usando nada e começar o inibidor. A impressão que dá é que a vida dela acaba mesmo. É isso aí que vocês estão falando. E a gente tem tido, né? Eu trouxe a Rô aqui para falar que é a nossa enfermeira navegadora, como tem sido difícil o manejo das nossas pacientes com câncer de mama que estão em terapia de supressão ovariana, por exemplo, para as pacientes muito jovens. O que eu tenho visto no consultório é que elas, quando bate 3 anos, principalmente para paciente que tem menos de 35 anos, que são as pacientes que mais vão ter benefício dessa supressão ovariana, quando bate 3 anos, elas estão assim, loucas para parar. E a gente tenta levar até os 5 anos de supressão. Inúmeras, mas a principal queixa é libido. Libido, não é dispareunia.
assim, a minha principal queixa no consultório é libido, e hoje em dia é uma coisa que até há pouco tempo atrás, quando eu trabalhava ali no Sírio, a gente não falava, que era a alteração cognitiva dessas pacientes. Hoje em dia tem sido uma queixa muito comum. Então, a gente já tem estudo mostrando que paciente que fez químio e supressão ovariana, elas têm realmente uma queda cognitiva, e eu tenho visto, tem sido uma queixa muito recorrente no meu consultório. Então, é libido e alteração cognitiva. E aí, você está aqui para falar isso, eu queria ouvir das massas e queria ouvir de vocês. O que que a gente pode fazer, porque essas pacientes realmente elas não podem fazer nenhum tipo de terapia de reposição ovariana, de reposição hormonal. Eu acabo liberando, eu acho que eu sou uma oncologista bem permissiva e acabo liberando a parte de estrogênio vaginal, você sabe, quem trabalha comigo. Porque eu acho que senão, assim, a vida fica impossível realmente. É seguro. E então eu acabo liberando mesmo. Eu sei que tem oncologista que não libera, mas eu acabo liberando. E o que que a gente pode fazer para essas queixas que têm interferido muito para as pacientes? Você quer falar? Bom, eu acho que essas pacientes da doutora Bruna é um pouco mais difícil da gente lidar com elas tomando a medicação em casa, porque para elas é como se o tratamento praticamente tivesse acabado, né? Então, elas quase que não entendem. Então, a gente às vezes briga, eu ligo para elas, pergunto se está fazendo uso da medicação. Às vezes elas falam, eu esqueci, deixei 2 dias sem tomar. Então, assim, é muito difícil, acho que elas entenderem essa parte. Uma por conta de todos os sintomas que elas têm, né? Principalmente o libido. Muitas mandam mensagem para mim, a doutora faz a liberação da medicação vaginal para poder tentar melhorar a secura também, né? Mas acho que assim, ao decorrer do tempo, eu acho que essas pacientes a gente precisa trazer elas mais para a gente e tentar abordar da melhor forma aqui dentro da instituição para que elas possam entender e tratar de uma melhor forma com que elas sigam todo o tratamento. Eu acho que a gente está construindo ainda essa parte de tentar trazer todas as pacientes para nós, que fazem as reposições em casa, né? Para que elas possam se organizar e entender que acho que é o melhor benefício para elas no decorrer do processo. Não, mas tá quase. Eu acho que assim, a primeira coisa, como a terapia de reposição hormonal, como tudo que a gente falou, é informação, assim, eu acho que você desmistifica muita coisa. E para essas pacientes tem que ter muito papo, porque é isso, né? O que que é libido, gente? Libido é um negócio gigante, com um monte de coisa que influencia, e eles não conseguem entender, e existe o relacionamento, existe todas as alterações que ela tem, existe o cansaço, existe ela tá de saco cheio já daquilo. É muita coisa, assim. Então, eu sempre volto e falo assim, ó, peraí, libido, ou o que tá acontecendo? E a relação? Não fala da libido. Você não vai ter vontade espontânea. Aí eu brinco, assim, ó, tem 2 filhos, é muito difícil, é difícil, gente. Libido, você acordar, é difícil. Papo muito sincero, assim. Por isso que as rodas de conversa de paciente é muito bom. Porque eu falo até assim, não dá, é difícil mesmo, assim, você quer o quê, né? Elas querem, o grau de exigência é muito grande. Aí, às vezes tem o parceiro, né, na história, que também, às vezes, trazer o parceiro para junto também é interessante. Mas em relação a isso, a gente tem muita coisa para fazer, né? E cada vez é engraçado. Quanto mais você entra nesse mundo, mais você descobre as coisas, porque as pacientes começam a trazer coisas para mim também. Então, assim, tem a questão de várias coisas que o hormônio vaginal pode, a gente já viu, cansou de ver, pode, e melhora pra caramba. Tem a questão do laser, né? Que a gente tem pouco estudo, mas na prática a gente vê que melhora, mas é caro. Então, assim, a gente tá com esse programa de survivorship, que a gente até começou a falar no Summit, né? A gente tá em contato com a diretoria, a gente precisa agilizar isso. Porque a ideia era a gente fazer um dia de laser vaginal, né? E tentar oferecer isso para as pacientes, mas não só isso, a gente fazer uma roda de conversa e cada vez a gente trazer algum profissional, fisioterapeuta pélvico, né? Oncologista, né? Para essas pacientes, para elas entenderem o que as outras pacientes também estão sentindo e né, Sentir inserida, né? Não, e tem muita coisa. Às vezes é Eu assim, acho eu que também trazer a parceria junto para a também, roda de conversa. também. Não necessariamente junto para o mesmo ambiente, mas talvez para uma outra sala no mesmo dia, para conversar com outros profissionais, ou com psicólogos, ou com urologistas, entendeu? Ou a gente Eu mesmo explicar o ou com a lado da gente mulher, né? mesmo, porque eu acho que é para eles tirarem dúvidas, porque às vezes eles também têm dúvida Sim, às vezes eles de têm muito como medo, eles né? podem Medo chegar com a mulher, de... na mulher, dúvidas com relação à cirurgia, se pode tocar, se não pode, o que que... Porque às vezes eles têm dúvidas e eles têm vergonha de falar com a mulher, têm medo, têm aflições
E esse momento é um momento que as mulheres ficam mais desamparadas, elas falam que muitas vezes os homens nem perguntam, nem falam com elas, e às vezes elas querem ser tocadas e a parceria nem chega perto. Então, tem muita questão de diálogo aí envolvido. Então, eu acho que É. trazer a parceria para as rodas de conversa seria muito Eu acho que o interessante. primeiro passo é a informação. Não junto, porque eu acho que nesse momento junto, às vezes, vai rolar uma questão de vergonha, de se abrir e tudo mais, mas num momento, assim, em paralelo, em outra sala, mas no mesmo dia, sabe? Eu acho que para Uhum. falar, sala 1 ficam os pacientes, na sala 2 ficam os companheiros. Acho que seria uma Eu ideia acho. legal também. Eu acho que a gente fazer isso, não sei, fazer eventos mais recorrentes, né? Fazer um grupo da instituição e tudo mais. Acho que é isso. Antes de encerrar, eu não perguntei se o pessoal online tem alguma dúvida, mas eu não vi que se alguém tiver alguma pergunta, por favor, gente. Tem aí alguma pergunta? Não? Ah, então tá ótimo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? Não? Então era isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Andressa, pela aula. Foi ótima. Até Obrigada. não pensando no câncer, assim, mas na vida normal, acho que deu para desmistificar muita coisa em relação à reposição hormonal mesmo. Obrigada, Fê, Gi, Rô. Obrigada, pessoal, pela presença. E Obrigada, é isso. gente. Muito obrigada.